Entre todos os fatos que ocorreram com Jesus logo após a sua ressurreição, é a sua aparição. Já vimos na mensagem anterior que ele apareceu aos seus discípulos por espaço de 40 dias, dando-lhes mandamentos e depois foi recebido na glória. Um segundo fato, uma segunda aparição de Jesus está no Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Para João, o apóstolo do Senhor Jesus, foi dito que ele não morreria até que o Senhor Jesus voltasse. Ele não estava falando da volta gloriosa dele para buscar a igreja, mas ele estava falando de voltar para João, exclusivamente para João, a fim de que lhe ordenasse a escrever as 7 cartas às igrejas. Era a revelação de Jesus Cristo a João, de acordo com o que está escrito no capítulo 1, versículo 1 do Apocalipse. E essa profecia de Jesus com relação a João, que até os seus discípulos não entenderam e pensaram que ele iria permanecer vivo até que Jesus voltasse gloriosamente nas nuvens para buscar a sua igreja, aconteceu aqui ainda no tempo dos apóstolos. João, sendo o último apóstolo a ser morto, a ser executado, segundo a Bíblia Sagrada, ele foi queimado pelo imperador Domiciano na época por causa do Evangelho de Deus. João teve o privilégio de ter um encontro pessoal, físico, com o Senhor Jesus Cristo. E ele viu Jesus assim como ele é agora. Não como era, mas como ele é agora. Por isso que a nossa grande esperança está baseada em fundamentos bíblicos. Nós não estamos dando um salto nas trevas. A fé é o princípio das coisas que se esperam e a prova daquelas que se não veem. Cremos que um dia vamos ver Jesus assim como ele é. Ele se revelou a João após a ressurreição. Ele mostrou-se para João e João viu como ele é. Vamos ver o que João viu enquanto ele estava naquele momento da revelação de Jesus para ele. Ele foi exilado na ilha chamada Pátimos e ali Deus, na pessoa de Jesus, se apresenta a ele, o Jesus ressuscitado se apresenta a ele. Vamos ver como aconteceu a história a partir do versículo 12 do capítulo 1 do Apocalipse até o verso 18. Esse eu vou fazer questão de ler. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Verso 15, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra, na sua mão direita, 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios ou 2 cortes, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece ao meio-dia. Muito forte a presença dele. E eu, quando vi, caí a seus pés, como morto. E ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, João. Eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, e fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno em minhas mãos. Portanto, Jesus aparecendo-se a João, a fim de que ele abrisse um leque de tudo aquilo que no final das contas vai acontecer, que é a revelação de Jesus, a completa escatologia ou fatos futuros da nossa vida. João viu Jesus assim como ele é.
Eu costumo dizer que eu carrego na minha Bíblia um retrato de Jesus. Sim, está aqui um retrato escrito, minuciosamente escrito exatamente como ele é. Muito interessante que Jesus, aliás, João escrevendo aos seus filhos, aos seus irmãos em Cristo, para nós, João nos deixou uma esperança tão grande. No capítulo 3, eu vou ler 1 João capítulo 3, olha o que João disse para nós. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque também não conheceu a Ele. Mas, amados, agora somos filhos de Deus. Agora, nesse presente, ele está dizendo todos aqueles que receberam Jesus como Salvador são filhos de Deus. E ele continua a leitura. E ainda não é manifestado o que seremos no futuro. Mas sabemos que quando ele vier, seremos semelhantes a ele, ou quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Essa é a nossa grande esperança. Jesus se revelou a João, dizendo exatamente como ele é agora, a fim de que nos trouxesse a grande esperança que um dia nós também, saindo daqui, vamos encontrar o Senhor Jesus nos ares, de acordo com 1 Tessalonicenses capítulo 4, e num corpo totalmente transformado, redimido pelo poder de Deus, de acordo com 1 Coríntios capítulo 15, nós veremos o Senhor Jesus assim como ele é. Amém. Você tem esta esperança que por mais atribulada que seja a nossa vida aqui, por mais desgastante que seja o nosso tempo aqui, por mais sofrida que seja a nossa vida aqui, um dia nós seremos transformados pelo poder de Deus e estaremos com Jesus, vendo Jesus como ele é, semelhantes a ele. Essa é a grande esperança. Você tem liberdade de não acreditar nisso, mas isso não impede que as profecias se cumpram. Todas as profecias sobre Jesus, do capítulo 53 de Isaías, aconteceram de maneira cabal, visível, palpável. Por mais que os homens tentassem dizer que aquilo era mentira, aconteceu da maneira como estava escrito. Jesus Cristo disse: tudo que está escrito a respeito de mim haverá cumprimento. Se as pessoas não crerem naquilo que está sendo pregado pela palavra do Senhor, isso não impedirá que isso aconteça conforme está sendo pregado ou conforme foi escrito. Por isso, queridos, não confiem na minha palavra. Não acreditem na minha palavra. Acreditem na palavra escrita. Confira na sua própria Bíblia se eu estou usando a palavra de Deus ou se eu estou usando de insinuação e aumentando ou diminuindo da palavra de Deus, porque no capítulo 22 de Apocalipse, ele já condenou dizendo que o que acrescenta do que está escrito ou diminui do que está escrito, ele aumentará as pragas ou tirará deles o fruto da árvore da vida, a bênção que Deus tem para eles. Portanto, confira na sua própria Bíblia. Como disse Jesus a Tomé, sê crente e não incrédulo. Ele disse também em João capítulo 5, verso 39, examinai as Escrituras, porque vocês cuidam terem nelas a vida eterna e são elas que testificam de mim. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus cresça e seja perfeitamente preparado para toda boa obra. Deus te abençoe, Deus te guarde, e eu espero que esses fatos sobre a aparição de Jesus, ou seja, após a ressurreição dele, possa realmente te convencer de que nós não adoramos um Cristo estátil, um Cristo morto, um Cristo imobilizado. Nós cremos num Cristo livre, livre do poder da morte, do poder dos cravos, do poder romano, do poder dos homens. Ele está livre do poder da sepultura e ele voltará um dia para buscar aqueles que, através dele,
foram libertados, redimidos e tirados da ignorância do pecado e colocados nos braços do Senhor Deus, através dele, que é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor abençoe a sua casa, você e a sua família. Que essa palavra possa entrar no seu coração, transformar a sua vida, mudar os seus pensamentos, seus preceitos e seus desejos. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela palavra do Senhor pregada. Muito obrigado, meu Deus, por essa grande e rica oportunidade que temos de estar aqui anunciando o Salvador do mundo, o Senhor Jesus Cristo, através da sua vida, morte e ressurreição, ascensão e a volta dele para nos buscar. Nós oramos que essa palavra possa alcançar a todos, de modo especial aqueles que ainda não conhecem Jesus como Salvador, que venha conhecê-lo ainda hoje, agora, neste momento. Aos meus irmãos em Cristo, que sua fé, seus preceitos e seus princípios sejam acrescidos e sua esperança aumente a cada dia. Nós oramos no nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Muito obrigado por me assistir mais uma vez e te espero na próxima mensagem. Vamos dar continuidade sobre esses fatos em relação a Jesus após a ressurreição. Conto com suas orações para que Deus esteja me dando a graça de poder estar aqui, lhes ensinando essas maravilhas que o mundo não pode te ensinar, a não ser a palavra de Deus, através de alguém que, imbuído de responsabilidade, se dedica a isto, a fazer o que estamos fazendo em nome do Senhor Jesus, através da sua igreja aqui na terra. Deus te abençoe, Deus te guarde.